Olá pessoal, professor Roberto aqui e hoje nós vamos para mais uma aula de física. Vamos corrigir os exercícios que eu passei na aula passada e vamos fazer novos exercícios. Vamos lá? Então pessoal, veja bem, nós temos aqui o exercício número 2, né? 1 e o 3 já foram feitos na aula passada e nós vamos fazer aqui então o exercício de número 2, tá? O exercício número 2 ele fala o seguinte, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Um gás ideal sob temperatura de 27 graus Celsius se encontra em um recipiente dotado de um êmbolo que pode deslizar sem atrito pelo cilindro conforme o esquema. O gás vai sendo aquecido lentamente, enquanto isso vai erguendo o corpo A. Durante todo o processo, a pressão se mantém constante e igual a 4 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. E aí ele pergunta na letra A. Se a altura final atingida pelo êmbolo for de 8 metros, qual é a temperatura no processo? Então veja bem, gente, veja que a temperatura A, a temperatura inicial, a temperatura no primeiro processo é de 27 graus Celsius, né? Lógico que eu preciso passar isso para Kelvin, como eu havia falado para vocês na aula passada, vai ficar 273 mais 27, o que me dá aí exatamente 300 Kelvin. Então pronto, já tem a primeira temperatura em Kelvin. Bom, qual que é a fórmula? Pressão A, temperatura A, pressão A, volume A, sobre temperatura A, é igual a pressão B, vezes volume B, sobre temperatura B. Só que ele me disse que o processo é isobárico, então quer dizer que a pressão constante, então posso simplificar a minha pressão. Então ficou só o que então? Ficou o volume A sobre a temperatura A igual a volume B sobre a temperatura B. O volume A, o volume, gente, é a base vezes a altura, né? Então vamos por assim, ó, 3 vezes a área da base. Seria aqui, então, o nosso volume inicial, né? Seria 3 metros de altura vezes a área da base. Então, 3 vezes a área da base. Sobre 300, né? Que é a minha temperatura inicial. Que é igual a... Aí ele diz que ele chega até a 8 metros de altura. 8 vezes a área A sobre a temperatura B, que é o que eu quero saber. Veja que eu tenho a área da base aqui e a área da base aqui também eu posso simplificar. Então vai ficar assim, ó, 3 sobre 300, que posso até simplificar, vai ficar 1 sobre 100, né? Que é igual a 8 sobre a temperatura B, né? E que ficasse 1 sobre 100, vai ficar 1 vezes TB, né? E o 1 vezes 100 vezes 8, 800 Kelvin, né? Eu não quero a temperatura em Kelvin, quero em graus Celsius. Então eu vou subtrair de 273, que eu acho a temperatura em Celsius, que é de 527 graus Celsius. Está aqui a resposta da letra A. Tudo bem? Aí vem a letra B, ó. Vamos pegar aqui a letra B. A letra B pergunta: esboce o diagrama da pressão pelo volume referente ao processo, considerando que a área da base do êmbolo é de 1 metro quadrado. Tá? Então ele quer, na verdade, aqui que a gente esboça o nosso gráfico, né? Na letra B. Vou pegar aqui. Na letra B, ele quer que a gente faça um gráfico aqui, veja bem, aqui, da pressão. Vamos pôr assim, a pressão em newtons por metro quadrado pelo volume. No caso aí, o volume em metros cúbicos, tá? O volume aí em metros cúbicos. Só que ele me disse que a minha pressão aqui ela é constante, né? Então eu já sei que o nosso processo aqui vai ser para cá, aqui, ó, bem constante, ó. Esse processo vai sair de um ponto, de um volume aqui, e vai até outro volume aqui, a uma pressão constante. Não é isso?
Então, veja bem, nós temos que fazer um cálculo para saber esse volume, o volume A, né? O volume A vai ser lá na primeira situação, né? Lá na nossa primeira situação A lá, né? O nosso volume A vai ser, seria aqui, ó, o volume A não é 3 vezes a área da base? Então, seria 3 vezes a área da base, que é 1 metro quadrado. Eu já sei que meu volume inicial, o volume na situação A, vai ser de 3 metros quadrados. Pronto. Descobri o primeiro volume aqui. Então, eu já sei que é 3 metros quadrados. Tá? Aí ele vai até um certo ponto aqui, mantendo sempre a pressão constante. Né? Que eu sei que essa pressão aqui é de 4 vezes 10 a quinta. Deixa eu mostrar para cá, porque está apertado. 4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Tá? Então, até aqui está tranquilo. Né? E eu vou descobrir agora qual que é o meu volume B. Né? Meu volume B, como é que é o meu volume B? Ó? É 8 vezes a área da base. Então, vai ficar 8 vezes 1 metro quadrado. Então, eu tenho que meu volume B, então, vai ser de 8 metros. Desculpe, é metros cúbicos, né? Volume. Então, aqui também, gente, é metros cúbicos, ó. Nossa, vocês deixam passar isso, né? Então, metros cúbicos. Então, aqui vai de 3 até 8. Pronto, está esboçado o gráfico. Conseguimos fazer aí com êxito o nosso gráfico, tá bom? Bom, gente, eu vou apagar aqui a lousa. Só um minutinho, tá? Vamos por aqui, vou apagar a nossa lousa. A questão 3 eu fiz com vocês, né? Vamos para a questão número 4, então. É isso? Questão 4. Vamos ver aqui a nossa questão 4. Vamos ver aqui. Fala assim, ó. Um congelador doméstico, um freezer, está regulado para manter a temperatura em seu interior a menos 18 graus Celsius. Se a temperatura ambiente igual a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, o congelador é aberto pouco depois fechado novamente. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar do seu interior ser trocado com ar ambiente. Quando a temperatura do ar no freezer voltar a atingir a menos 18 graus Celsius, a pressão em seu interior será de quanto, né? Vamos analisar aqui, então. Ele quer saber a pressão depois que... gente, o que é isso aqui, gente? Estou doido. Pronto, voltou. Para não, gente. Vamos lá, então. Eu sei que a minha temperatura que ele forneceu na primeira situação, na situação A, que é a temperatura externa, né? É de 27 graus Celsius. E isso corresponde aí a 300 Kelvin, próprio exercício lá já forneceu. A minha temperatura B, que é a minha temperatura do interior, é de menos quanto? Menos 18 graus Celsius, que corresponde aí a 255 Kelvin, tá? A gente é só adicionar isso aqui de 273, tá? Para converter de Celsius para Kelvin é muito fácil, só somar com 273. Então, 27 mais 273 dá 300 e menos 18 mais 273 dá 255. Bom, o que vai acontecer, gente? O volume da geladeira vai mudar? Não, não vai mudar. Então, vai ficar assim, ó. Pressão A, volume A sobre temperatura A, igual a pressão B, volume B, temperatura B. Então, a minha pressão, o meu volume da geladeira não mudou, né? É uma transformação que isométrica. Então, eu posso cancelar aqui meus volumes. Porque eu só estou falando da geladeira, não vai aumentar e nem diminuir de tamanho. Né? Lógico que isso acontece lá na dilatação térmica, né? Mas não é o caso aqui, a gente vai considerar que ela não aumentou nadinha de tamanho, tá? Vai ficar assim, ó. A pressão A é nossa pressão atmosférica, né? É a nossa pressão fora da geladeira, pressão ambiente, pressão normal. Sobre a temperatura A, que eu vi que é quanto? 300 Kelvin. Que é igual a pressão B, é a pressão lá dentro da geladeira, a pressão B, né? Sobre a temperatura B, que eu vi que é 255 Kelvin, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado isso aqui, então vai ficar 300 PB igual a 255 pressões atmosféricas, né?
Então, o 300 está multiplicando, ele passa dividindo, vai ficar 255 pressão atmosférica dividido por 300. Então, eu posso falar que a minha pressão dentro da geladeira vai ser de 0,85 a pressão atmosférica. Então, gente, aqui é muito simples. Se você tem aqui um objeto que é multiplicado por 0,85, isso quer dizer que a minha pressão aqui é de 85% da pressão atmosférica, tá? Então, o que valida aí a alternativa de letra D de dado, tudo bem? Então, pronto, está feita a questão de número 4, certo? Vamos para a próxima aqui, questão de número 5. Vamos pegar lá 5. Assim fala assim, ó, para garantir a dosagem precisa, um medicamento pediátrico é acompanhado de uma seringa. Depois de destampado o frasco de vidro que contém o remédio, a seringa é nele encaixado em seu êmbolo completamente recolhido. Em seguida, o frasco é posicionado de coisa para baixo e o remédio é então sugado pelo interior da seringa. Que é o que eles fazem, né? Eles pegam um frasco de remédio, pegam a seringa, coloca lá e puxa, né? Como consequência, retirada do líquido do ar, né, dentro do frasco, expande isotermicamente, preenchendo o volume ocupado pelo remédio. Ao retirar uma dose de 40 ml do líquido do frasco, que continha um volume de 100 ml, o êmbolo encontra certa resistência devido ao fato da pressão do interior do frasco ser tomada aproximadamente em pascais, né? Ele quer saber aí, basicamente a pressão dentro do frasco, né? E ele diz que a nossa pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta pascais. Considere desprezível o atrito êmbolo e suponha que o ar dentro do frasco se comporte como gás ideal, né? Gente, se ele se comporta como gás ideal, né? Se ele se comporta como gás ideal, obviamente, obviamente ele respeita a fórmula, né, dos gases, que é pressão A, volume A, temperatura A, é igual a pressão B, volume B, temperatura B. Não é isso? Só que ele diz que o processo é isotérmico, então, ó, temperaturas iguais, né? O que sobrou, então? Sobrou pressão A vezes o volume A é igual a pressão B vezes o volume B. Tá? Bom, a pressão A é a pressão de atmosférica, né? Que é de 1 vezes 10 a quinta, né? Ou só um pouco só 10 a quinta. Vezes o volume A, que é de 100 ml. A pressão B eu quero saber, vezes 140 ml, não é isso? Beleza. Então agora eu quero descobrir essa pressão B. Então a minha pressão B vai ser de... Aqui eu posso falar que é 100 vezes 10 a quinta, né? Dividido por 140, que está multiplicando, passa dividindo, né? Então minha pressão B vai ser... Se eu vou dividir 100 por 140, vai dar aí aproximadamente 0,71. Aí repete, vezes 10 a quinta, né? Ou seja, eu posso dizer que a minha pressão B aí é aproximadamente 71 mil pascais, tá? Tá aí a nossa pressão B, ok? Essa foi a questão de número 5. Vamos fazer agora a questão de número 6. Cadê? Vamos abrir aqui. Questão número 6 fala o seguinte, ó. Um gás ideal é submetido a uma transformação isotérmica. Mais uma vez, uma transformação isotérmica, ou seja, a transformação a temperatura constante. Conforme descrito no diagrama da figura 2. Está aí a figura, né? E fala assim, ó. Os valores da pressão Px e do volume Vy indicados em diagrama são, respectivamente, iguais a... Então, vamos lá. Ó. O Vy está ali, né? Está entre o 2 e o 8 ali, né? Mas é dividido em 4 partes. Ok. E o nosso Px dá lá em cima do 8, né?
Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos analisar aqui o que a gente pode fazer. Então, se você for analisar aqui o nosso gráfico, vamos pensar assim. Ó. Tá aqui o nosso gráfico, né? E é assim, né? Beleza. O nosso VY está aqui, ó. Aqui é 2, né? E 2 corresponde em ATMs a 1,6 ATM, né? E aqui o meu volume é em que? Meu volume é em litros, né? Então eu tenho aqui a pressão pelo volume, tá? Eu tenho o volume e aqui a nossa pressão. Beleza. O nosso Y está aqui, ó. Eu posso dizer aqui que o nosso volume Y equivale aqui a 0,8, né? E por fim, o nosso PX está lá na frente, corresponde a 8, né? Que é o nosso PX aqui. Ele já disse que essa transformação é isotérmica, né? Ou seja, a minha temperatura vai se manter constante. Então, eu vou analisar aqui o primeiro gráfico, ó. Pressão A, não vou fazer isso aqui de novo não, vou direto essa fórmula aqui, ó. Pressão A vezes volume A é igual a pressão B vezes volume B, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir as variáveis. Vou falar que pressão A vezes o volume A é igual a pressão X vezes o volume X, né? A pressão A aqui vai ser, vou usar essa aqui, ó, é 1,6 a pressão, né? 1,6 vezes o volume A é 2, que é igual a PX vezes 0,8, né? Porque o nosso PX aqui corresponde ali, desculpe, 0,8 não, a 8, né? Corresponde ali a 8 litros, né? Então, o nosso PX vai ser, então, se eu pegar e multiplicar 1,6 vezes 2, vai dar 3,2 por 8, vai dar 0,4 ATMs. Pronto. Descobri o nosso PX, tá? E por fim, agora você descobrir o nosso VY, né? Vou usar a mesma forma, né? Pressão A, volume A é igual. No lugar de pôr PX, agora eu vou pôr PY. PY, volume Y. Pode perceber que eu estou só comparando, né? Uma posição do gráfico com outra. Então, vai ser do mesmo jeito. 1,6 vezes 2, que é igual a 0,8, que é o nosso PY, vezes o VY, que eu não sei, que é VY, tá? Então, o nosso VY vai ser aí o 3,2, né? Vezes 0,8, que vai me dar exatamente 4 litros em cima, né? Essa questão de marcar X, vamos ver aqui. É uma questão de marcar X, né? Então, deixa eu ver aqui. A questão de marcar X vai dar a letra B de bola, né? 0,4 ATM e 0,4 ATMs e 4 litros, tá? Fizemos aí, então, a questão de número 6. E agora, por fim, nós vamos à questão de número... Só tirar isso aqui. Aí. Questão de número 7, né, na verdade, né? Foi a última que eu pedi para vocês, tá? A questão número 7 fala o seguinte, ó. Uma dada massa gasosa que está limitada em um cilindro por um êmbolo móvel sofre as transformações representadas pelo gráfico. Então, ó, o primeiro gráfico é pressão por temperatura. Então, tanto a pressão quanto a temperatura variam. O segundo gráfico, a pressão é constante. E o terceiro gráfico, a temperatura é constante. Então, a sinal alternativa que contém a correta classificação das transformações completadas acima. Então, se você pegar a terceira isotérmica, né, a última, ó, vou mostrar aqui para vocês. É muito fácil de você entender isso aqui, ó. Vou trazer para cá para você entender, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. A última aqui não é temperatura constante? É constante a temperatura, tá vendo? Ela é isotérmica. Então, a última é isotérmica. Então, você já pode... Tem a letra A, pode eliminar a letra B, a letra D e a letra E. Já está entre a letra A e a letra C, né? Está entre a letra A e a letra C. A segunda é a pressão constante. Se a pressão constante ela é isobárica, já elimina as outras, né? Já elimina aqui a letra C. Então, só pode ser por eliminação a letra A, né? A letra A, então vou anotar aqui o número 7, ela é
a letra A, tá? Pronto, a 7 é a letra A. Gente, o que eu quero que vocês façam? Tem uma listinha pronta, vou deixar aqui no grupo. Façam para mim essa lista, tá? E no final da aula eu posto o gabarito comentado. Então vocês têm 20 minutos de aula agora. Nós corrigimos os exercícios em 20 minutos. Então vocês têm mais 30 minutos de aula, né? 30, 40 minutos de aula, na verdade, né? Então, terminando, o próximo de terminar a aula, eu mando o gabarito comentado aqui no grupo, tá bom? No mais, eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, chame aqui no privado, tudo bem? Um abraço e até semana que vem.